E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Igreja Católica ser ou não ser uma força de bem no mundo. Eu tenho um argumento a partir do qual eu defendo que a Igreja Católica não é uma força do bem no mundo, que promova o bem. E eu vou dizer para vocês qual é esse argumento. E depois disso eu vou comentar um vídeo sobre esse mesmo assunto do Stephen Fry, na verdade de uma conferência que ele participou, de um debate no qual também estava do mesmo lado que ele o Christopher Hitchens, dois famosos ateus do mundo cultural anglófono e britânico. E o Fry é um ator, comediante, roteirista, que inclusive é uma figura intelectual também pelas suas frequentes aparições manifestando o seu ponto de vista na mídia. Ele chegou até, por exemplo, a criticar o Bolsonaro na época do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Então é um cara bastante antenado para o que está acontecendo no mundo e bastante engajado com as suas visões políticas e morais. É um homossexual e uma pessoa muito alinhada com a visão de mundo iluminista, científica, baseada em evidências e honestidade intelectual. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, já vamos entrar no meu argumento, mas, primeiro de tudo, eu gostaria de lembrar que eu fiz uma votação aqui no canal e eu queria saber quantos de vocês são ateus, quantos são agnósticos, quantos são teístas. E eu cheguei a esse número das pessoas que votaram, cerca de, acho que quase 2.000 pessoas votaram. E a gente tem 40% de ateus aqui entre os espectadores do canal e mais cerca de 30% aproximadamente de agnósticos. Então a vasta maioria, como se era de se esperar, dessa minoria, né, que são os brasileiros ateus ou agnósticos, estão acompanhando o canal. E eu fico muito feliz e grato por esse apoio e pela confiança. E também fico contente de ver uma porcentagem de cristãos aqui. 20% das pessoas se identificaram como cristãos. Isso significa que são pessoas de mente aberta, que estão aqui buscando conhecer outras visões, que estão abertos ao debate e a troca intelectual honesta. E isso é muito louvável e muito necessário no país que a gente vive, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas em suas próprias bolhas. Então, muito obrigado, cristãos que estão por aqui, que assistam um vídeo como esse, em que eu vou defender que a Igreja Católica não é uma força que promove o bem, digamos assim. Então, obrigado pelos comentários, tudo que está dentro da liberdade de expressão e do respeito. E também as pessoas de outras religiões que também votaram e que estão acompanhando e participando aqui dos vídeos do canal, mesmo aquelas que não comentam, que só assistem. Eu agradeço muito, tendo em vista aí que o canal está agora chegando, se aproximando dos seus 40.000 inscritos. Muito obrigado, então vamos ao meu argumento. Bom, para que fosse uma força do bem, a Igreja Católica precisaria abrir mão dessa defesa da ignorância, que é a defesa de que nós já sabemos a verdade, Cristo morreu pelos nossos pecados, existe um céu e um inferno, e um Deus onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente. A Igreja Católica afirma que a gente já sabe disso, e isso não é uma conduta boa. Para ser uma conduta que promove o bem, ela precisaria abrir mão desse dogmatismo, mesmo que as pessoas sejam respeitosas, mesmo que não sejam fanáticas, ainda assim priva os indivíduos da busca honesta pela verdade ao dizer, olha, nós sabemos a verdade. Existiu um homem que na verdade era Deus encarnado há 2.000 anos atrás, ele fez milagres, transformou água em vinho, renasceu, morreu pelos nossos pecados, todas essas histórias. Então quando você se submete a uma crença dessa que não tem compromisso de ser verificada, isso já não é uma força que promove o bem. E aí você vai perguntar, então Mateus, você acha que nenhuma religião, basicamente, é uma força que promove o bem? E sim, porque as religiões, elas privam as pessoas
da busca pela verdade, porque elas falam que a gente já sabe a verdade e a gente vai defender isso, não importa os dados que apareçam. Se vierem dados que digam que os nossos textos estão equivocados, como aconteceu com as previsões científicas da Bíblia, previsões erradas, a gente vai reinterpretar, a gente vai falar, não, mas isso não é literal e tal, mas a gente vai continuar com os dogmas. Isso não é uma atitude boa. É claro que bens pequenos podem ser promovidos no sentido de, vamos tirar algumas pessoas da miséria, vamos dar assistência, vamos... Claro, isso é ótimo, mas não é nada que não possa ser feito também por instituições seculares. Você mesmo pode começar a doar para a Unicef, por exemplo, e combater a fome. No mundo em que vivemos, a fome só existe por uma incapacidade humana de acabar com ela, porque não há mais escassez de recursos. A gente tem uma abundância de recursos no mundo. Se pessoas passam fome hoje, é diferente dos motivos que a maior parte das pessoas passavam fome em épocas passadas. É por uma má administração humana de distribuição dos recursos e de assistência aos necessitados. E o problema com programas missionários católicos é que tem uma agenda nisso, né? Eles vão ajudar, vão dar uma comidinha, vão levar para um abrigo, mas eles estão interessados na alma da pessoa, né? Em converter a pessoa. E porque para eles esse é o bem, né? Mas é um bem ideológico, dogmático. E isso não é um bem de verdade. Para ser um bem de verdade, eles tinham que ser no mínimo agnósticos, né? Então esse é o meu argumento. Não pode ser uma força do bem porque promove a mentira, né? Promove algo que não pode ser verificado de uma maneira ideológica e dogmática, sem a possibilidade de que seja equivocada. E isso é ruim, né? Imagina, você passar uma vida inteira acreditando numa mentira. Pode ser até bom materialmente e psicologicamente para algumas pessoas, mas isso não é um bom de verdade, porque o bom de verdade precisaria estar inscrito na realidade e na verdade, e não é o que acontece. A pessoa vive uma vida de ilusão, achando que depois vai ter uma vida melhor, sendo que provavelmente não acontece nada. Você só deixa de ser e apodrece, como dizia o Bertrand Russell. Quando eu morrer, eu quero apodrecer. Então, vamos ver o vídeo do Fry. There are occasions, as Gwendolyn remarked, in The Importance of Being Earnest, when it becomes more than a moral duty to speak one's mind, it becomes a pleasure. And this is one such occasion with my trusty hitch by my side. I am very proud to be here, but also very nervous, very worried. I've been nervous all day, and the reason I've been nervous is quite simple, and that is that this motion matters to me. It matters to me greatly. It's not a joke, it's not a game, it's not just a debate. I genuinely believe that the Catholic Church is not, to put it at its mildest, a force for good in the world. And therefore it is important for me to try and marshal my facts as well I can to explain why I think that. But I want first of all to say that I have no quarrel and no argument, and I wish to express no contempt for individual devout and pious members of that church. They are welcome to their sacraments, they're welcome to their reliquaries and to their Blessed Virgin Mary. They're welcome to their faith, to the importance they place in it, to the comfort and the joy that they receive from it. All of that is absolutely fine by me. It would be impertinent and wrong of me to express any antagonism towards any individual who wishes to find salvation in whatever form they wish to express it. That to me is sacrosanct as much as any article of faith is sacrosanct to anyone of any church or any faith in the world. It's very important. It's also very important to me, as it happens, that I have my own beliefs. They are a belief in the Enlightenment, they are a belief in the eternal adventure of trying to discover moral truth in the world. Discover. It's a terribly important word to which we might return. É uma palavra importante, a qual a gente deve retornar. Descoberta, descobrir. E a Igreja Católica não age como se as verdades morais precisassem ser descobertas. Ela age como se elas já soubessem as verdades morais. E essa é a chave para entender por que não é uma força para o bem. It's a fight, it's an empirical fight. It's one that was begun in the middle of the last millennium
It's given the name the Enlightenment. And there is nothing, sadly, that the Catholic Church and its hierarchs likes to do more than to attack the Enlightenment. It did so at the time. Reference was made to Galileo and the fact that he was tortured for trying to explain the Copernican theory of the universe. Quantos cientistas e filósofos foram silenciados? Quantas grandes obras nós poderíamos ter tido? Quantos insights poderiam ter acontecido antes, se não fosse a força de tortura e perseguição cruel que foi a Igreja Católica com suas inquisições e toda a perseguição aos que eles chamavam de hereges. A história de Galileu é a mais sintomática, mas existem diversos outros que a gente nem veio a conhecer e que a Igreja nos privou disso, da verdadeira sabedoria. E felizmente a tradição iluminista nos libertou, com muito esforço e sacrifício de muita gente. Tá? Vamos continuar. That's history. History, as Miss Widdicombe has reminded us, is irrelevant. It's not important. All that matters now is that billions of pounds go out of this extraordinary institution to relieve the poor around the world and make the world a better place. History is of no importance whatsoever. Well, I beg to differ. History whinnies and quivers and vibrates in all of us, in this hall, in this square mile. Let's think about this square mile. I'll come back to it in a moment. But first, Christopher made mention of limbo. It seems so tedious and so silly, one of those little casuistic games. Ele vai falar aqui do Agostinho, Tomás de Aquino, homens muito inteligentes de outras épocas, que as pessoas infelizmente usam hoje para mascarar a sua devoção irracional a algo que muitas pessoas levam desde a infância, como se fosse uma verdade absoluta, muito por medo, insegurança e covardia e desonestidade. Existe a fé genuína, mas também existe muita desonestidade. E aí as pessoas se escondem atrás a Suma Teológica, né, as Confissões de Agostinho, mas são obras de outras épocas. O conhecimento do mundo na época desses caras era muito inferior ao conhecimento que a gente tem hoje. E é muito triste ver um movimento, por exemplo, como o tomismo, sendo tão forte hoje em dia. Porque é como se eles estivessem afirmando que a verdade foi descoberta no século XIII. E depois disso só aconteceu, né, predominou erros, né, e distorções da verdade. E a gente sabe que não é isso. Mas a gente tem que lutar contra essa atitude, sabe, de levar ideologia tomista, por exemplo, para a psicologia, né, para outras áreas, além da especulação filosófica, que é o único terreno, francamente, em que isso ainda cabe como argumentação. Limbo. It seems so tedious and so silly, one of those little casuistic games that Thomists and others play. Aquinas and Augustine of Hippo both proposed this extraordinary idea that babies who were unbaptized would not know heaven. They also proposed the idea of purgatory, which doesn't exist in the Bible. There's absolutely no evidence for it. However, what an extraordinary, brilliant coup to imagine such a thing as purgatory. That a soul needs to be prayed for in order to go to heaven, in order to turn left when he enters the aeroplane of heaven and get a first-class seat. That he needs to be prayed for, and for many hundreds, indeed over 1,000 years, you'll be amazed what generous terms those prayers came at. Sometimes as little or as 2/3 of a year's salary could ensure that a dead loved one would go to heaven. And money could ensure that your baby, your dead child, your dead uncle, your dead mother could go to heaven. Uma instituição tão historicamente corrupta, ou no mínimo corruptível, que aceitava indulgências e que vendia eternidade, isso é algo que parece uma força do bem para você e hoje está existindo, né, respirando, digamos assim, por computador, né, depois da morte de Deus, digamos assim, se escondendo atrás de uma agenda pseudo-progressista, de tolerância. Dá para ver por trás dessa hipocrisia.
And if you were rich enough, you could have a chantry built, and monks would permanently sing prayers so that existence in heaven for the child would go up and up and up until they were at the table of the Lord themselves. Now, all this is in the past and is irrelevant. I cede to Anne Widdecombe how irrelevant it is, except in one thing. This church is founded on the principle of intercession. Only through the apostolic succession, only through the laying on of hands from this Galilean carpenter, whom we can all admire, only from the laying on of hands to his apostles, to St. Peter, to the other bishops, all the way down to everyone consecrated in this room. Anyone ordained here will know they have this extraordinary power to change the molecules of wine into blood, literally, to change the molecules of paste bread, and to forgive the sins of the peasants and the poor whom they routinely exploit around the planet. Only this church has this extraordinary principle that it is through these male priests, and only male priests, that this is given. Parece uma força de bem? Esse machismo enraizado, esse patriarcalismo enraizado na tradição católica? Você sozinho, com a sua mente, é capaz de especular e raciocinar sobre como que isso não é uma força de bem. Sobre como que isso é excludente, enviesado e opressivo. Você é livre para buscar o bem pela sua própria faculdade cognitiva, né? Você tem um cérebro saudável, você pode pensar. Você não precisa confiar dogmaticamente, cegamente, em tradições religiosas arcaicas. A gente precisa superar isso. It is a doctrinal fact. It is more than a doctrinal fact. It is a dogma. Extra ecclesiam nulla salus. Outside the church, there is no salvation. É muito triste que tem muita gente aqui no Brasil que realmente acredita nisso. Aquele Paulo Cogos, que debateu comigo aqui no YouTube, respondendo os meus vídeos, eu respondi de volta. Esse cara, ele faz esse slogan o tempo todo. Fora da igreja não tem salvação. E as pessoas ficam mandando pix, perguntando: eu vou ser salvo, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fizer... Gente, que insanidade! Vamos elevar o nível intelectual na internet das pessoas, porque é uma coisa muito triste, assim. Se esse cara fosse transportado para essa realidade aqui no Brasil, ele ia ficar completamente espantado de ver isso acontecendo, em 2024, né? Segundo o falso calendário. That is a dogma of the church that has been used to excuse all the missionary zeal, all the rape and torture of the Aztecs and the Incas, all the horrors of South America and Africa and the Philippines and the rest of the world, to which other churches and other cultures have also their guilt to admit. It's not unique to the Catholic Church, and I never said it was, and the motion doesn't say it was, or at least the opposition of the motion does not arrogate to the Catholic Church uniquely this sin. However, the particular nature of the exploitation of the poor, the vulnerable, and the young. If I were to talk to a priest now, believe me, that priest would be the most worldly, charming, self-deprecating, snobbish in a Ronald Knox, Alfred Gilby sort of way. He would be lovely. He would smoke. Gosh, how daring. He would be a sort of ha-ha-ha priest, and the superstition and the nonsense that we read about of the church, it's absolute. Don't pay any attention, Stephen. Just join Farm Street or the Brompton Oratory and have a marvellous time as a Catholic, and everything is lovely and splendid. But be poor and ignorant, and my goodness me, every single detail of damnation and original sin and of any possibility of your complaining or asking to think for yourself. I said, let's think of this square mile. Just imagine in this square mile how many people were burned for reading the Bible in English. And one of the principal burners and torturers of those who tried to read the Bible in English here in London was Thomas More. You may know, if you've read the novel Wolf Hall,
which won the Man Booker Prize just the other day. Now, that's a long time ago. It's not relevant, except that it was only last century that Thomas More was made a saint, and it was only in the year 2000 that the last pope, the Pole, he made Thomas More the patron saint of politicians. This is a man who put people on the rack for daring to own a Bible in English. He tortured them for owning a Bible in their own language. The idea that the Catholic Church exists to disseminate the word of the Lord is nonsense. It is the only owner of the truth. Não poderia concordar mais. Isso aqui que ele está falando é muito crucial. Você ter uma instituição que diz que nós revelamos a verdade, nós detemos a verdade, revelada por uma força sobrenatural, não é uma força para o bem. É uma força arcaica. E isso não é exclusivo dessa religião. O Islã é assim também. Qualquer religião dogmática, né, que não vai ser uma religião moderninha aí, né, pseudocientífica, sei lá, vai ser assim, vai ter essa atitude. Não, a verdade é essa aqui, e nós detemos a verdade por iluminação, por, enfim. For the billions that it likes to boast about, because those billions are uneducated and poor, as again it likes to boast about. But they are the ones it can tell and bully and domineer. And then we come to children. Well, it's all very well to say the world didn't know better. The world had no knowledge of how dangerous a crime child abuse was. Não importa qual seja a sua condição financeira, você pode buscar desenvolver o seu próprio pensamento e pensar com a sua própria cabeça. Não fique refém e achar que você precisa frequentar uma igreja para melhorar a sua vida. Isso é algo que infelizmente deixa as pessoas muito suscetíveis a manipulações, a controle de pastores mal intencionados ou mesmo de ideologia religiosa. Você pode experimentar, buscar o seu próprio caminho e ver o que acontece. Eu já recebi mensagens de pessoas que não são de uma condição financeira boa e que disseram que assistindo esse canal melhoraram suas vidas. E conseguiram, digamos assim, abrir sua mente para além dessa dominação, para além de toda essa doutrinação que acontece. Geralmente nos círculos com pessoas menos afortunadas. Então isso também pode ser a sua realidade. This Pope, not satisfied with saying condoms are against our religion, please consider first abstinence, second being faithful to your partner. He spreads the lie that condoms actually increase the incidence of AIDS. He actually makes sure that aid is conditional on saying no to condoms. I have been to, there's a hospital in Bwindi in the west of Uganda where I do quite a lot of work. It is unbelievable, the pain and suffering you see. Now, yes, it is true, abstinence will stop it. It's the strange thing about this church. It is obsessed with sex. Absolutely obsessed. Now they will say, we with our permissive society and our rude jokes are obsessed. No, we have a healthy attitude. We like it, it's fun, it's jolly, because it's a primary impulse. It can be dangerous and dark and difficult. It's a bit like food in that respect, only even more exciting. The only people who are obsessed with food are anorexics and the morbidly obese. And that, in erotic terms, is the Catholic Church in a nutshell. So, all I want to say really is that we're here in the Methodist Hall. I'm not trying to argue against religion on this occasion. I'm not saying there's any... I understand the desire of anybody to seek spiritual rewards in a complex and difficult to understand world. We don't know why we're here, where we're going. We want answers. We love the idea of answers. How marvelous it would be. But there are other choices. There are Quakers. Who could possibly quarrel with a Quaker? With their pacifism, with their openness, with their ease, with their simplicity.
with their refusal to tell anybody what's a dogma and what isn't, even with Methodists also. I'm not saying Protestantism is the answer against Catholicism. I am merely saying there are all kinds of ways we can search for the truth. You do not need this imperial panoply of marble and gold. Do you know who would be the last person ever to be accepted as a prince of the church? The Galilean carpenter, that Jew. They would kick him out before he tried to cross the threshold. He would be so ill at ease in the church. That simple and remarkable man, if he said the things that he was said to have said, what would he think? What would he think of St. Peter's? What would he think of the wealth and the power and the self-justification and the wheedling apologies? What would he think of a man who calls himself the Father, a celibate who dared to lecture people on what family values are? What would he think of any of that? He would be horrified. But there is a solution. There is an answer. There is redemption available for all of us and any one of us. And for the Catholic Church, funnily enough, I think it's a novel by Morris West. The Pope could decide that all this power, all this wealth, this hierarchy of princes and bishops and archbishops and priests and monks and nuns could be sent out in the world with money and art treasures to put them back in the countries that they once raped and violated, whose original systems of animism and belief and simplicity they told would take them straight to hell. They could give that money away and they could concentrate on the apparent essence of their belief. And then I would stand here and say the Catholic Church may well be a force for good in the world, but until that day, it is not. Bom, eu não coloquei o vídeo inteiro porque ia ficar muito longo com os comentários. Infelizmente, eu tenho um prazo para publicar esse vídeo aqui para respeitar o meu calendário do YouTube. Então, se você quiser assistir a fala inteira do Stephen Fry, tá aqui na descrição. E deixa a sua opinião também nesse somatório de argumentos em que ele expõe como que a Igreja Católica, historicamente, não se mostrou ser uma força para o bem, somado ao argumento que eu trouxe aqui no começo, né, de que uma força para o bem precisaria ser baseada na verdade ou na aceitação de que pode estar errado, pode ter se equivocado com seus pressupostos, mas não é o que acontece na Igreja Católica. E, inclusive, eu queria também te convidar, se você se interessa por ficção científica, eu escrevi um romance recentemente chamado Indesejáveis. Você pode adquirir e apoiar o meu trabalho aqui. É uma obra bem filosófica, uma obra de ficção bem filosófica, e você pode adquirir pelos links na descrição. E se você quiser uma cópia assinada, você pode enviar um e-mail para esse e-mail aqui e a gente vai combinar para eu mesmo enviar para o seu endereço, ok? Muito obrigado por assistir. Considere fazer parte também da Academia da Razão para participar do meu Clube do Livro e debater obras como de Christopher Hitchens, de Voltaire, de Kant, entre outros autores. E a gente se vê em breve.